Ok, pessoal. Então, vamos continuar aqui a aula, tá? Então, a gente está falando das bases do magnetismo. Então, vamos primeiro, a gente viu a experiência da limalha de ferro. Vamos comentar um pouco sobre as grandezas, né? As grandezas envolvidas aí no magnetismo, né? Para que a gente possa trabalhar de maneira quantitativa com esses fenômenos magnéticos e eletromagnéticos, a gente tem que entender o que compõe esses fenômenos, né? E para isso a gente trabalha, né? A ciência trabalha com grandezas. Então, por exemplo, ó, um Weber, como eu falei para vocês, que é a unidade de fluxo magnético, ó, a letra grega é φ, né? Se eu pegar 10 a oitava daquelas linhas de fluxo, ou seja, uma quantidade bem grande daquelas linhas de fluxo, eu tenho um Weber de fluxo magnético. Então, observe que lá naquele ímã, né, eu tenho uma quantidade, aquele ímã mais forte, eu tenho uma quantidade grande de linhas, né? Para cada 10 a oitava daquelas linhas, né, de uma determinada seção reta do fluxo, eu tenho um Weber de fluxo. Agora, vocês observaram naquela experiência, né, que mais próximo dos polos, nós temos mais linhas de fluxo. Quando a gente vai se aproximando do centro, as linhas de fluxo vão diminuindo. No centro, exatamente no meio, entre o polo norte e o polo sul, a gente tem um campo líquido zero, né? É um fenômeno lá do ímã. Então, como a gente tem uma quantidade de linhas de fluxo diferentes ao redor do ímã, então se eu pegar uma área retangular para aquela, por exemplo, para um dos polos, eu vou ter uma quantidade de linhas de fluxo maior do que se eu pegar uma área retangular próxima do centro do ímã. Então, para poder representar essa diferença, né, onde eu tenho mais linhas e onde eu tenho menos linhas, definiu-se uma grandeza chamada densidade de fluxo, que a gente usa o símbolo Bzão maiúsculo, né? A densidade de fluxo é a quantidade de linhas de fluxo, ou seja, a quantidade de Webers por metro quadrado. Então, a unidade de densidade de fluxo, né, que também é chamado de campo magnético, né, assim, vulgarmente falando, nos livros, né, a gente tem essa distinção, né, da densidade de fluxo magnético, que é a quantidade de linhas de fluxo por metro quadrado. A unidade de medida da densidade de fluxo é o Tesla. Então, um Tesla é um Weber por metro quadrado. Se o fluxo for constante e sempre perpendicular à área, no caso, por exemplo, de circuitos magnéticos, em materiais ferromagnéticos, né, onde o meu fluxo vai ser sempre perpendicular à área, porque o meu circuito magnético ele é um caminho, né, fechado, em que eu vou querer que o meu fluxo fique confinado lá dentro. Então, se eu tenho um fluxo constante perpendicular à área, eu posso calcular essa grandeza vetorial de maneira escalar, porque a direção vai ser sempre perpendicular à área. Então, a minha densidade de fluxo, eu posso dizer que é o fluxo que está passando naquela área dividido pela área em metros quadrados. Agora, para existir um fluxo, ele precisa ser criado, tá? O ímã naturalmente cria o fluxo, mas a gente vai ver lá no eletromagnetismo que a gente pode criar fluxo magnético a partir de bobinas, né? Então, eu posso criar a partir de correntes em bobinas fluxo magnético. Ou seja, eu posso criar o campo. Então, a criação do campo, né, independente de se ele está muito agrupado ou pouco agrupado, né, que aí seria a questão da densidade do fluxo, eu tenho uma grandeza para indicar a criação desse fluxo, né? Então, um fluxo só existe em um corpo se ele estiver submetido a uma intensidade de campo. Então, o fenômeno criador do campo, né, que eu chamo de intensidade de campo, H, e está relacionado diretamente com a corrente elétrica, porque no eletromagnetismo, quem vai criar esse fluxo vai ser a corrente elétrica, né? Então, a unidade aqui da intensidade de campo é o ampere por metro. E a gente usa o Hzão para representar a intensidade de campo, tá bom? Essa fórmula aqui eu vou trabalhar depois, mais para frente com vocês. Aí a pergunta, todo material magnético se comporta da mesma forma na presença desse campo criado?
Então, essa é uma pergunta importante, né? Então, vamos ver os tipos de materiais quando eu classifico eles em relação a como eles se comportam na presença dessa intensidade de campo criada. Então, vamos aqui, ó. Aqui, observe, eu tenho, de alguma forma, eu criei essa intensidade de campo magnético aqui e eu coloquei um material aqui dentro do meu campo magnético. E observe aqui que o que aconteceu com as linhas de fluxo, ó, uma leve divergência, né? Ou seja, dentro do material, a minha densidade, o B, ó, a densidade de fluxo, foi menor do que a intensidade de fluxo, ou de campo, né, digamos assim. A gente, a grosso modo, pode dizer que esse material repeliu um pouco as linhas de fluxo. É um material que a gente chama de diamagnético. Ele repele um pouco as linhas de fluxo. Exemplo de materiais diamagnéticos, né? Aí eu tenho, ó, bismuto, antimônio, cobre, zinco, mercúrio, ouro, prata, né? Então a permeabilidade desse material ela é menor do que 1. Né? Ou seja, ele não multiplica a intensidade de campo para dentro da densidade de campo. Né? Na verdade, como é menor do que 1, 0, alguma coisa de campo é que vem para dentro do material. Ou seja, uma fração menor do que a unidade vem para dentro do material. Ou seja, o material repele um pouco as linhas de fluxo. Aí eu tenho outros materiais, ó, que nesse caso aqui, você nota que ele aproxima um pouco, ele atrai um pouco as linhas de fluxo para dentro dele. Mas de uma maneira muito suave, né? Ó. Esses são os materiais paramagnéticos, né? Entre eles, né, os paramagnéticos, nós temos o alumínio, a platina, manganês, cromo. A permeabilidade deles, né, ou seja, a capacidade deles de absorver linhas de campo, é maior do que a unidade, ou seja, você tem um ganho, eles conseguem atrair as linhas de campo para dentro deles, é maior do que 1, tem um ganho, né? Só que muito suave, muito sutil, quase imperceptível. Mas nesse caso, a densidade dentro do material é um pouco maior do que a intensidade do campo que eu estou submetendo o material. E o último tipo de material é um material, ó, que tem uma permeabilidade muito grande, ou seja, a capacidade do material em absorver linhas de campo magnético é muito elevada. Esses são os materiais chamados ferromagnéticos. Então, a densidade de campo dentro deles é bem maior do que a intensidade de campo a que eles foram submetidos, né? Então, eles conseguem aí, digamos, armazenar muitas linhas de campo magnético. Essa é uma vantagem, né? Por exemplo, uma aplicação direta dessa característica do material pode ser citada a blindagem eletromagnética. Então, quando você reveste, por exemplo, um circuito eletrônico com um material como esse, se alguma pessoa esperta querer queimar o seu circuito eletrônico, que está dentro de uma, digamos, de uma caixa desse material, se ele quiser queimar o seu circuito eletrônico aplicando um campo magnético, ele não vai conseguir, porque o material da caixa, né, vai abrigar todas as linhas do campo que estão sendo aplicadas e não vão deixar chegar nada no material, no circuito. Então, esse tipo de material, a aplicação direta disso, desse fenômeno, é a blindagem. Tá? Então, nós temos a fórmula aqui que relaciona, ó, a densidade de campo com a intensidade de campo. Né? Então, a densidade e a intensidade estão relacionadas pela permeabilidade do material. A gente vai entrar um pouquinho mais para frente no detalhe disso. Por enquanto, a gente está só apresentando, né? Então, a permeabilidade do material é a capacidade do material em ser percorrido por linhas de campo magnético, tá bom? Então, aqui já tinha escrito, ó. Então, os ferromagnéticos, os exemplos, né? Aço, ferro, níquel, cobalto, ligas entre esses metais, tá certo? São muito usadas para materiais ferromagnéticos, né? Os paramagnéticos e os diamagnéticos, que interagem pouco com o magnetismo,
são alumínio, né? Quem não tentou colar um ímã num portão de alumínio, alguma coisa assim, não conseguiu, né? Por conta desse efeito. O ouro, a prata, né? Ouro e prata já não daria, né? Agora, o ar livre, né? O ar livre tem uma característica. O ar livre, né? Se você, não sei se você percebeu aqui, eu tenho duas permeabilidades, ó, que relacionam a densidade com a intensidade de campo. Eu tenho uma permeabilidade relativa, que é essa que eu vim falando para vocês, que pode ser menor do que 1, maior do que 1 ou muito maior do que 1. E temos o μ0. O que é o μ0? O μ0 é a permeabilidade do ar ou do vácuo, né? Do espaço aberto, digamos assim. Então, considera-se aí que no ar livre, que é o vácuo, ele nunca satura, né? E a permeabilidade de referência, a permeabilidade do ar é a referência para os demais materiais. Então, eu posso dizer que determinado material tem um μ relativo em relação ao μ do vácuo. Então, o μ relativo, se for 2, é porque o material é 2 vezes mais permeável que o vácuo. Se for 3, é 3 vezes mais permeável que o vácuo. Se for 0,5, ele é 50% menos permeável que o vácuo, né? E aí vai. Então, a permeabilidade relativa, né, traz justamente essa informação com relação à permeabilidade do ar. A permeabilidade do ar é a referência. Vamos ver agora aqui, ó, alguns exemplos aqui de curvas densidade e intensidade para alguns materiais, né? Ó, na verdade é essa próxima, aqui, ó. Então nós temos aqui, ó, a curva intensidade magnética e a curva de densidade magnética. A intensidade de campo é aquela que a gente submete o material nela. E a densidade é como o material reage agrupando aquelas linhas de intensidade que eu submeti ele. Então, observe, ó. Por exemplo, aqui a gente tem o ferro puro, né? Aí nós temos aqui, ó, que se eu aumentar aqui a intensidade de campo, a densidade vai aumentando, ó. Densidade aqui, ó. Vocês estão vendo esse gráfico? Sim. Então, se eu aumentar o campo a que eu submeto, a intensidade de campo que eu estou aplicando no material, ele vai começando a abrigar mais linhas dentro dele, ou seja, a densidade de linhas de fluxo nele vai aumentando, até que chega um momento em que ele satura. Então, chega um momento que, por mais que eu aplique mais campo nele, ele não consegue abrigar mais essas linhas de campo, né? E aí ele satura. Professor, mas aí tem uma crescente logo em seguida aí, ó, se você aumentar muito, né? É porque aí, como no material, como as linhas já não estão mais sendo abarcadas no material, aí essas linhas se dispersam no ar. E como o ar, a permeabilidade é, digamos assim, muito alta, então essas linhas aí, esse campo se dispersa, né? Ele cresce no ar, tá certo? Então, na verdade, a gente usa essas curvas até a saturação, né? Aqui é para dizer que o material já está dispersando no ar as linhas de fluxo. E aí temos vários tipos de materiais, por exemplo, aqui o alnico, alumínio, níquel, cobalto, se eu não me engano, né? Então você tem aqui, ó, uma crescente quase vertical, né? Com pouca intensidade de campo, ó, ele já consegue armazenar muita densidade de fluxo, né? E aí até o momento que satura. Aí tem já, por exemplo, materiais que é mais suave esse comportamento, né? Então o permalói aqui também tem uma característica bem acentuada no começo e uma saturação bem brusca, né? Então esses tipos de comportamento, aqui é a reta do vácuo, ó. Observe que é uma reta, né? Então não satura, tá vendo? Aqui é o vácuo ou o ar, né? No infinito, essas curvas dos materiais se aproximam do ar porque você vai ter a dispersão do fluxo, né? O fluxo vai sair do material para o ar, para o vácuo. Então, esse é o comportamento de alguns dos materiais, tá bom? Então, aqui o μ relativo, né? Alguns valores de μ relativo, ó. Os ferromagnéticos, né? O μ relativo ele é um multiplicador maior do que 1 e bem maior, né? Os paramagnéticos, né? Ó, alumínio, platina, tal, são um pouco maiores do que 1, né? Pouco maiores do que 1.
é 1 mais uma fração bem pequenininha, né? Ou seja, é 1,000 alguma coisa, valores bem pequenos, e diamagnéticos também repelem, mas de uma maneira bem fraca, né? Então, interagem pouco com o magnetismo, os materiais diamagnéticos e os materiais paramagnéticos. Então, os utilizados no eletromagnetismo são os materiais ferromagnéticos. Ok, então aqui já entra na criação da curva de esterese, tá? Então, acho que eu vou... deixa eu ver se eu tenho um videozinho sobre curva de esterese. Tem. Deixa eu ver o tamanho dela. Não, acho que não sei se compensaria eu passar esse videozinho agora. Bom, eu acho que compensa. Pessoal, eu vou dar uma explicadazinha aqui rápida na curva de esterese, depois eu vou passar o videozinho para vocês, tá? Então, como é que a curva de esterese, ou laço de esterese, né? É um laço bem interessante porque mostra o comportamento de um material quando o campo que eu estou aplicando nesse material é alternado. Então, nesse gráfico anterior aqui, ó, aqui eu tenho um campo, né, uma intensidade de campo que só cresce num sentido, tá certo? Ó. Aí eu tenho esse comportamento com a saturação do material. Agora, o laço de esterese é quando eu aplico um campo que ele é alternado no material, e os materiais reagem de maneira diferente a essa aplicação de campo, tá certo? Isso a gente chama de laço de esterese. O laço de esterese é importante principalmente para a gente da engenharia elétrica, porque um material ferromagnético, dependendo da área do laço de esterese dele, a perda por esterese dele é maior. Então, quanto maior esse laço de esterese, mais perdas por esterese ele vai ter. O que significa isso? Meu laço de esterese é isso aqui, ó. Isso é um laço de esterese. Quanto maior essa área do laço de esterese, mais perdas o material vai ter quando eu estou alinhando e desalinhando os domínios magnéticos dele. Então, eu acho que talvez a gente possa explicar melhor isso aqui, mas é importante a gente comentar isso. É uma característica importante. O material, só por eu aplicar um campo numa direção e depois mudar a direção desse campo, o material aquece, o material ferromagnético aquece, e aí gera perdas. Né? Então, esse laço aqui, quanto maior essa área, maior o aquecimento do material, maior as perdas. É um parâmetro importante quando você vai escolher um material que vai trabalhar em corrente alternada, que está sujeito a campos, né, que vão oscilar com o tempo, tá certo? Ok, então vamos explicar aqui como é que a gente constrói esse laço de esterese. Então, aqui, ó, eu tenho um enrolamento que a gente chama de enrolamento em anel. Alguns livros falam também anel de Graham, talvez porque esse pesquisador foi o primeiro a fazer esse tipo de experimento, tá? Então, eu tenho uma fonte de corrente aqui e uma bobina enrolada nesse núcleo circular de material ferromagnético. Essa minha corrente vai produzir um campo magnético. E como o material é ferromagnético, esse campo vai ficar preso aqui dentro. Se eu aumentar a corrente dessa fonte, eu vou aumentar a minha intensidade H de campo. E eu quero ver como é que a densidade do material vai se comportar. Então, vamos pegar só a metade de cima do gráfico da curva de esterese. Eu tenho um campo zero aqui, ou seja, minha corrente é zero, não estou criando intensidade de campo, então meu H é zero. Eu vou aumentar a corrente da fonte, meu campo vai aumentar, minha intensidade de campo vai aumentar. O que vai acontecer com o material? Ele vai começar a abrigar essas linhas dentro dele, essas linhas de fluxo dentro dele. Então, a densidade vai aumentar. Vou aumentando a intensidade da corrente e também a intensidade de campo. E aí a densidade dentro do material vai aumentando até saturar, não foi o que a gente viu? Ok. Então, o material saturou. Chegamos lá na saturação do material. Aí vamos começar a diminuir a corrente agora. E o material vai tentar manter a densidade. Esse efeito é chamado de esterese.
Então eu vou agora reduzir, eu estou nesse ponto aqui, no ponto A. Vou começar a reduzir a corrente da fonte. Então o campo vai diminuir. E aí a densidade vai diminuir, mas não tão rápido quanto ela aumentou. De forma que quando eu zerar a minha corrente e zerar o campo, aí eu vou ter o meu material, não vai perder todo o magnetismo, ele vai chegar nesse ponto B aqui. Ó. Esse ponto B me diz que mesmo sem campo, ó, eu tenho uma densidade magnética, uma densidade de fluxo dentro do material. Eu chamo essa densidade de magnetismo residual, BR. Então, é como se eu tivesse dado uma carga magnética no material e quando eu tiro essa excitação, o material ferromagnético ele permanece com um residual magnético nele. Ou seja, ele permanece magnetizado, tá certo? Os ímãs artificiais que a gente compra têm esse B residual bem alto. Então, na fábrica, na indústria, se dá um impulso magnético no material, quando você tira essa excitação, ele permanece com um magnetismo bem alto. Aí você tem um ímã artificial, né, que é vendido. Agora, digamos que eu quero zerar a densidade de campo dentro do material. Então, eu tenho um residual, eu quero zerar esse residual, quero matar ele. Aí eu vou aplicar agora uma corrente no sentido contrário. Essa fonte de corrente no sentido contrário, que vai me gerar um campo contrário ao que estava antes. Aí o que vai acontecer? Ó, a minha densidade, se eu aplicar aqui um campo contrário, ó, vai continuar a cair até eu zerar ela. Ó. Quando eu zero a minha densidade, esse valor aqui de intensidade de campo que foi necessário para zerar o magnetismo, a gente chama de força coerciva. Então, a gente precisa de uma intensidade de campo coercivo para eliminar esse residual. Ok. E aí, se eu continuar aumentando a intensidade no sentido contrário, eu vou repetir essa mesma curva, só que para cá, né? Ó, se eu continuar aumentando no sentido contrário a intensidade de campo, o material vai aumentar a densidade até saturar. E aí, se eu quiser mudar a orientação do campo, ele vai diminuir até permanecer o residual. E aí eu completo um ciclo, tá certo? Esse ciclo de esterese, em equipamentos que trabalham com tensão alternada, acontece 60 vezes a cada segundo. Aqui no Brasil, que a nossa frequência da eletricidade é 60 Hz. Né? Então, se eu tenho uma perda associada com essa área, imagine isso aí 60 vezes a cada segundo, funcionando durante 1 ano, 10 anos. Né? Então, os materiais utilizados têm que ser bem escolhidos. Por isso que a gente trabalha com muitas ligas específicas por aplicação. Vocês entenderam, pessoal, como é que funciona aqui o laço de esterese? Sim, sim. Ah, beleza. Isso aqui é muito importante, tá? Ok. E aí a gente começa com a parte do eletromagnetismo, tá, pessoal? Eu acho que é melhor a gente parar aqui na próxima aula, na aula de quinta-feira, a gente continuar a parte do eletromagnetismo, que é uma parte muito bonita, tá? Da engenharia elétrica, digamos assim, né? Então, nessa parte aí, a gente viu as bases do magnetismo e algumas características e comportamentos do material, tanto quando eu tenho um campo apenas em uma direção, ou quando eu faço o campo oscilar, né? Tanto no sentido de magnetizar, quanto no sentido de desmagnetizar. Beleza, pessoal? Beleza. Eu queria saber se vocês têm dúvidas, né? O que vocês gostariam de perguntar. A próxima aula é a mais bonita, sabe, pessoal? Essa parte aqui, porque o que aconteceu? Ó? Uma vez que se começou a mensurar as quantidades magnéticas e, ao mesmo tempo, né, o homem começou a descobrir, né, e fazer as leis elétricas, né, a lei de Ohm, a primeira, e aí eram campos separados, né, a eletricidade era um campo, o magnetismo era outro campo.
E aí, esse experimento de Ørsted, que é as cenas do próximo capítulo, né, vai juntar os dois campos, o campo da eletricidade, que era estudado separadamente, né, lei de Ohm, circuitos, né, e lá os teoremas de circuito, e o magnetismo e as propriedades físicas do magnetismo. Aí veio esse experimento de Ørsted, 1820, que mostrou que existia um link entre o magnetismo e os circuitos. E aí existiu uma corrida para se descobrir toda essa potencialidade que ligava esses dois mundos da física que antes eram separados, sabe? Então, na próxima aula vai ser uma aula bem interessante sobre isso aqui, tá, pessoal? Mas vamos lá. Alguma dúvida, pessoal, dessa primeira parte? Não, professor, a princípio esses conceitos eu consegui entender bem. Beleza, pessoal. Então vamos ficar por aqui na aula de hoje, tá bom? Então até a aula de quinta. Compartilhem com os colegas, viu? Os que vocês têm o WhatsApp, para eles participarem. Eu sei que dá para eles assistirem depois o vídeo, mas eu acho que nada melhor do que estar participando assim ao vivo. Eu acho que é muito mais interessante, sabe? Tem essa possibilidade de interagir, de perguntar e tudo mais. Tá bom? Então compartilhem. Professor. Beleza? Professor? Oi. Professor, com essa nova prorrogação de mais uma semana, como é que ficou a questão das provas? Pronto, estavam finalizando o aviso hoje, sabe? Eu acho que provavelmente amanhã já vai sair, ou talvez até hoje. Então o pessoal estava finalizando o comunicado, que é um comunicado oficial, né? Então, sim. Estavam se fechando. Acho que no mais tardar amanhã já vai estar disponível para vocês se comunicar. Tá ótimo, então. Beleza? Então, tranquilo, pessoal. Então, até a próxima aula, viu? Eu vou estar postando esse link, esse vídeo lá na aula para quem quiser ver de novo. Beleza? Tchau, tchau. Tchau, tchau, professor.